O acervo histórico de À Tarde possui uma vasta coleção de folhetins publicados nas primeiras décadas do século XX. Essas histórias de amor, aventura, suspense, terror e dramas, que eram famosas no século XIX, aparecem nos rodapés das páginas de anúncios em edições desde 1913 até a década de 1930. Publicados em capítulos, eram assinados por autores universais, como Tolstói, e por nomes nem tão conhecidos na atualidade, como a italiana Carolina Invernizio e o Visconde Sanches de Frias. No REC à Tarde Memória da Semana, mergulhamos em folhetins como O Beijo da Morta e outros. A professora doutora Alvanita Almeida, do Instituto de Letras da UFBA, nos acompanha nessa viagem literária. Uma questão dessa literatura de folhetim é que era um tipo de texto, como o romance do século XIX, que tem um público específico. Essa é a mais provável forma da gente diferenciar de outras narrativas, porque esse romance do século XIX, que vai ser publicado inicialmente nos folhetins, eles têm esse público específico de estudantes universitários, mulheres, tanto que alguns deles são pensados como uma forma de indicar comportamentos. Alguns desses romances a gente pode analisar pensando nessa perspectiva, nessa ideia de que, considerando esse público, além do entretenimento, ela também tinha o propósito de mostrar alguns modelos de comportamento. Em termos de narrativa, ela não é muito diferente. Você tem uma história, aquela narrativa do século XIX é uma narrativa linear, a história que tem um percurso cronológico de início, meio e fim, um desenvolvimento com obstáculos, personagens, principalmente os romances amorosos, românticos, tinha essa ideia de que os protagonistas tinham que vencer dificuldades e obstáculos na sociedade para depois ter ou o final feliz ou a morte. A principal característica era o fato de ser publicado por capítulos nos rodapés dos jornais da época. E é nesse sentido que você pode pensar as radionovelas e depois as telenovelas brasileiras e de outros lugares do mundo, porque elas também são publicadas assim, são capítulos. As pessoas esperavam, aguardavam a cada semana, porque as novelas de televisão hoje, elas são diárias. Mas no século XIX você não tinha a mesma tecnologia, então os jornais, apesar do nome jornal ser relativo a diário, que é de jour, aquela publicação que é diária, eles não eram sempre publicados diariamente. Eram publicados semanalmente, dependendo da edição, de 15 em 15 dias, de mês em mês. Mas esses mais frequentes eram semanais e a cada semana era publicado um capítulo daquele romance. As pessoas, no caso brasileiro, a maior parte não sabia ler e escrever. Muitos desses romances eram lidos em voz alta, em serões. E aí as pessoas ficavam aguardando, você tinha uma pessoa que sabia ler e ela lia cada capítulo daquele texto a cada semana para uma plateia. Era como se fosse uma interpretação da própria telenovela. E isso fazia com que as pessoas pudessem participar da história de alguma maneira. Hoje você tem Twitter, Instagram, em que as pessoas, quando assistem um capítulo da novela e gostam ou não gostam de alguma coisa, elas comentam. E os produtores, às vezes, mudam em função do que as pessoas querem. Acontecia a mesma coisa com os folhetins do século XIX. Não era Twitter, não era Instagram, não era um telefone, mas eles enviavam cartas. As telenovelas atuais, elas não são, na minha leitura, na minha interpretação, o folhetim mecânico. Em vídeo, elas também têm uma narrativa que é linear, também são publicadas agora diariamente, mas você não publica a história toda de vez, como um filme. A telenovela e a radionovela também, que foi sucesso principalmente nas décadas de 40 e 50 do século XX, são publicadas em partes, em capítulos. Então é a mesma coisa. Se pensarmos também em termos temáticos, não mudou muito. Aliás, na minha opinião, não mudou muito desde os contos de fadas